E aí, concurseiros e concurseiras, aqui quem fala é o professor João. E hoje estou trazendo aqui para vocês o que eu achei do concurso da Alean, que acabou de acontecer hoje no domingo, dia 14 do 12. Então eu fiz para analista legislativo, educação física. Creio que as questões elas se repetiam aí, né, para os outros cargos também de analista. O que mudava era os conhecimentos específicos. Na minha opinião sobre a educação física em si, que dá para opinar sobre as específicas, não teve assim um grau de dificuldade tão elevado, né? Entretanto, tem uma observação a fazer e não é justificando os meus erros, né? Que eu acho que eu não fui bem como eu esperava, né? Nessa parte, principalmente da educação física. Não é justificando erro nenhum, mas muita coisa que caiu não estão previstas no edital, né? Então extrapolou o edital. Creio que conhecendo a FGV não haverá assim uma não haverá um cancelamento, não haverá nenhuma anulação de questões, talvez, porque a FGV já fez isso em outros concursos, tá? Mas assim, se você for olhar lá o edital, ele fala sobre PCN, sobre BNCC, fala sobre os esportes de forma geral, mas ele não aborda a fundo a questão da fisiologia, por exemplo. Né? Não está isso no edital. É educação física e tal, beleza, mas não está no edital aquela parte que foi cobrada na prova e cobrado em várias questões, tá? Então, se você obviamente sabe fisiologia, perfeito, né? Foi ok, mas para a pessoa que não estudou, né? O edital deveria contemplar isso. Mas deixando isso de lado, eu creio que de certa forma a prova foi complicada em partes, né? Então a parte específica dá para dizer aí que foi um nível médio, não tinha nem tanta coisa difícil, nem tanta coisa avançada. Muita coisa dava realmente por interpretação, algumas questões totalmente dadas, né, totalmente fáceis. E na parte de língua portuguesa, o clássico da FGV, sem nada demais, certo? Nada além do esperado. Muita gente vai ser pega naquele do português. Inclusive, eu alertei naquele vídeo anterior que tinham algumas coisinhas que foram bem parecidas. Quem não estudou o básico de português, por exemplo, uma questão que fala sobre pleonasmo lá, simplesmente chutou e errou, com toda certeza. Ou então, enfim, tinha outros detalhezinhos, pegadinhas lá, mas detalhes ok, assim, que passam normal. Então, tipo, uma pessoa que acha que foi mal em português, você não tá sozinho, né? Muita gente vai acabar indo mal em português, principalmente português FGV, e principalmente se for a primeira prova, você não estudou português especificamente com a FGV, tá? Então não se fique apavorado em relação a isso. Raciocínio lógico e matemático é um nível acima do normal, acima da média, certo? No caso, se aquelas questões que foram para o nível de analista eram questões realmente nível superior, né? Que a FGV, ela costuma organizar normalmente assim, normalmente, tá? Se é nível superior no caso de professor, se é nível superior no caso de coisas da educação, áreas da educação, ou então áreas que são áreas específicas, áreas de técnico, né? Como, por exemplo, sei lá, o dentista, no caso, né? Por exemplo, na área pessoas da saúde. As pessoas da saúde não têm uma obrigação de saber o raciocínio lógico, mas eles precisam saber o básico. Normalmente, quando acontecem esses concursos, a FGV coloca um raciocínio lógico ok, né? Um raciocínio lógico que vai ser um nível médio, entendeu? Por mais que seja a prova de nível superior, mas o raciocínio lógico vem de nível médio. Nesse caso, não foi o que aconteceu. Eles trouxeram aí o raciocínio lógico de nível superior, na minha opinião. Ainda que algumas questões são de fácil resolução. Então, se você também sentiu que foi mal nesse daí do raciocínio lógico, você também não está sozinho, não se preocupe, tá legal? No caso da legislação, algumas questões de letra da lei, então, tipo, se a pessoa teve o tempo de ler, deu uma revisada, principalmente em pequenos itens, ela conseguiu ir bem. Mas se a pessoa nunca viu o regimento interno, por exemplo, que tinham questões muito específicas, a pessoa vai mal. E isso aí também é normal, digamos assim, tá? Agora, existe uma questão em regimento, que é de regimento interno, né? Uma questão justamente dessa parte da legislação que eu acho que é passível de anulação, tá?
Depois, no outro vídeo, eu vou tentar trazer aí sobre questões mais especificamente, né? Mas essa daqui eu já adianto que é uma questão que fala sobre comissão, né? Então ele usa o singular, comissão, e não o plural, comissões. Na minha visão, se tratava a questão até então, pelo que eu entendi, né? Porque eu achei que ela foi muito mal formatada, que era sobre comissões legislativas, né? Então, comissões que acontecem lá dentro da Assembleia Legislativa. E aí a primeira diz é permitido, e a segunda diz é temporário. Então, se uma coisa, ou melhor, permitido não, é permanente, né? Perdão. Então, a letra A dizia, quer dizer, a número 1 dizia permanente, a número 2 dizia é temporário. E aí, pela lógica, se uma coisa é permanente, logo ela não é temporária. Agora, o pior vem depois, que nas alternativas A, B, C, D, E, tinha escrito lá, nenhuma era passível de, por exemplo, uma verdadeira e a segunda falsa, certo? Ou as duas eram verdadeiras, ou as duas eram falsas. Mas se eu estou falando de uma comissão no singular, e eu não trato de que comissão é essa, eu não tenho nem como responder isso. Agora, se eu estou falando de comissões de forma geral, eu não posso cravar é permanente ou é definitivo, né? É um ou outro. Agora, se eu estou falando de comissões de forma geral, eu poderia dizer podem ser permanentes e podem ser temporárias. E aí, no caso, seria VV, né? As duas corretas, nesse caso aí. Não sei se foi só eu que vi esse erro, né? Mas é uma questão aí que é bom que algum professor mesmo, principalmente da parte de legislação, possa responder pra gente. Eu vou apurar essa questão aí para um possível recurso, quem sabe. Beleza. Então, falando de informática, ok, dentro do esperado, é uma que dá para acertar 5 ou acertar 4 de 5, assim, em média, né? Não estou dizendo que eu fiz isso, tá? Mas é uma tá dentro do total esperado e tudo que foi feito foi dentro do que estava dentro do edital, ali, pelo que eu olhei de forma breve. Fora isso, as partes específicas, né? Que, como eu falei, a educação física extrapolou o edital, mas se do FGV, não creio que isso que vai ter uma mudança por causa disso. Então é uma coisa que dá para fazer tranquilamente ali para quem realmente estudou tudo ou sabe tudo além do edital. A pessoa consegue tirar uma pontuação muito boa, uma pontuação aí que eu creio que chega nos 35, acima de 35 pontos, é totalmente possível, né, das 40 totais. Então, assim, eu conversei ali de forma geral com uma pessoa só, né, que falou sobre a prova. Ela era de educação física também. Não aparentava assim, ter estudado muito. Ela falou lá que deixou de fazer a parte final porque estava muito em cima da hora. Faltavam ainda 10 questões para ela. E o tempo estava acabando e ela meio que chutou o resto. Então, no meu caso, eu também fiquei até o finalzinho. Faltava 5 minutos para acabar quando eu deixei a sala. E foi porque realmente a prova extensa e eu deixei a parte da raciocínio lógico por final. Aí, nervoso também. Muitas eu nem sabia, né? Como resolver. E outras, acho que eu sabia. Eu fiquei muito nervoso lá na hora de fazer conta porque a pressão do tempo mexeu aí comigo. De forma geral, eu acho que é isso. Uma prova que foi intensa, cansativa, né? Eu vi outros candidatos de outras áreas falando sobre esse cansaço, né? Porque foi um texto, assim, não é texto, mas enunciados longos, enunciados que às vezes pediam leitura de texto, uma coisa meio maçante, né? Então, eu creio que de forma geral foi isso que aconteceu, tá? Inclusive, eu fui reconhecido, olha só. Eu me senti uma celebridade. Duas pessoas que assistiram aos vídeos anteriores falaram comigo, né? Uma foi uma senhora no elevador lá que falou que assistiu meus vídeos e me deu parabéns. Eu agradeci muito, não sei qual é o nome da pessoa. E uma outra estava na frente da escada quando o rapaz lá, Eduardo, o nome dele, da educação física, inclusive, falou assim: peraí, tu não é o cara do YouTube? Então eu também cumprimentei ele. Então um abraço para vocês dois, se vocês estiverem vendo o vídeo, e comenta aí também
Se você, se são vocês, né? Podem comentar aí que eu vou gostar muito, tá? E se você me encontrar pela rua, também pode falar comigo. O que aconteceu de anormal? Umas duas situações que eu presenciei lá, que foi o seguinte. Duas moças estavam perdidas lá procurando a sala delas e a sala delas não estava sendo usada para fazer prova. Simplesmente a sala que elas estavam procurando não tinha prova naquelas salas. E aí depois chamaram lá o responsável, né, o fiscal, e aí o fiscal olhou nos cartões delas e descobriu que a prova delas era de tarde e elas estavam lá simplesmente 7 da manhã. Então são coisas que acontecem. A outra, que a gente ouviu um barulhinho, tipo de celular, logo no início da prova. E aí todo mundo ficou atento, olhou e tal. E a pessoa que tava com o celular provavelmente ligado dentro da bolsinha lá, né? Dentro daquela sacolinha. Provavelmente o celular ficou ligado e ela guardou dentro. E o celular simplesmente deu uma mensagem, alguma coisa assim. E a fiscal não conseguiu identificar quem era, mas também depois não aconteceu de fazer barulho novamente. Então é isso, só resta a gente aguardar, né? Mais notícias, boas notícias, né? Mais, com I no final, mais notícias. E ver também como é que vai ser a parte da tarde para os outros concorrentes. Beleza? Então, se eu fosse dar um chute de quantas questões eu acertaria, eu posso dizer que talvez eu fique na faixa dos 50. Dos 50 acertos. 50 para mais ou talvez para menos, tendo o risco de ser eliminado. E é uma coisa que, de certa forma, pode ser frustrante, né? Mas uma coisa que acontece também, né? Então, faltou uma dedicação maior, faltou talvez o estilo de estudo não deu certo. E o estilo de prova também, né? Também não foi o específico que eu esperava. Mas isso aí é uma visão bem conservadora, né? Que é justamente para não passar vergonha. Se eu tirar muito, aí eu vou falar, olha, tirei uma nota melhor. E agora se eu também tirar menos do que isso, eu avisei que eu podia não passar. Então só resta a gente aguardar. Dia 16, terça-feira, sai aí o gabarito preliminar, né? Ainda tem esse detalhe. Depois, provavelmente, ainda vai ter recurso. Tem essa questão aí que eu digo que há possibilidade de recurso, na minha opinião. E aí depois, o gabarito definitivo. Sendo sincero, a nota de corte, creio eu, que quem estudou, principalmente a parte do raciocínio lógico, quem já é acostumado com a FGV e domina a área específica, dá para fazer uns 67. Vou chutar aí nesse nível, vou chutar logo de cara assim nesse nível. Mas também não precisa de desespero, né? Que é isso. E como eu falei no último vídeo, a Lean é uma coisa muito pequena, né? No mundo dos concursos. A gente tá falando de um quadro de pessoal bem fechadinho lá, se não me engano, 300 pessoas, né? Diretamente ali, servidores. Inventei esse número agora, achando na cabeça. Mas assim, eu digo que não não passa de 1.000 pessoas, servidores efetivos. Não passa de 500, com toda certeza. Na minha visão, tá? Acho que não passa de 1.000, né? Vamos ser o mais conservador também nesse número. Então, assim, comparado, por exemplo, com a CEMED, que tem professor em todo quanto é lugar, em escola em cada esquina, a aliança só funciona naquele local para coisas específicas, muito cargos comissionados, muito cargos políticos, para ser servidor realmente só para quem está extremamente pronto. E pode ser que não seja o seu caso, infelizmente, mas você, ainda que, né, vai muitos fatores, como eu falei, vai também a questão da confiança, vai a questão do mental, vai a questão do próprio preparo, da sorte, muitas vezes, e também de às vezes que a gente não chegou ainda nesse nível, né, não chegou nesse patamar. Eu, por exemplo, estou realizando na prática o meu segundo concurso do ano, né, não, quarto concurso do ano. O primeiro foi do MPU, que é da própria FGV, aí esse agora, a CEMED, e também um outro que eu tô correndo de mestrado, que nem é concurso público, né? É uma seleção.
E então falta ainda uma rodagem, né? Eu falei esse servidor da Seduc, mas lá em 2018, depois disso eu passei muito tempo sem fazer prova e fui fazer prova novamente somente nesse ano, 2025. E olha, é, você que tirou uma nota média sem estudar muito e tal, você vai pensar que teve gente que se dedicou e não vai passar da mesma forma, tá? E no meu caso aí, por exemplo, eu fiz 6.000 questões, com certeza eu fiz umas 3.000 questões da FGV, provavelmente. E tô aqui nessa opinião aí, achando que pode ser que não dê, tá? E eu acho que eu não sou uma pessoa que seja burra, mas acho que ainda falta uma rodagem real, tá legal? Então, vamos calmar, vamos respirar, vamos curtir esse domingo e, e amanhã a gente conversa melhor. Hoje de noite, quem sabe, se eu tiver algum tempinho, eu mando aí um vídeo novo, falando principalmente sobre a parte do técnico e também umas breves correções, quem sabe, tá? Mas aproveite. Terça-feira a gente fala efetivamente sobre a prova, beleza? Um grande abraço. Até mais, valeu, falou!